Não sei por quê, mas tá. Então, alguns aqui me conhecem, mas outros não. Tem convidados aqui que eu não conheço. Eu me chamo Lucinei, sou consultora, representante da Timol, desse projeto de saúde maravilhoso que todos precisam conhecer, né? E o nosso objetivo é esse, atingir a todos, porque o que é bom é para ser compartilhado, né? E hoje, nós viemos aqui nessa live, eu, João, para falar de um assunto que tem assolado a humanidade, um assunto que está top, de linha no auge, infelizmente, né, que é o câncer de mama. Mas qual a influência da água ionizada na saúde física e emocional? Nós vamos ficar sabendo aqui agora, né? Como a Mara comentou, né, ela teve depressão quando descobriu o câncer de mama. Só que a depressão, infelizmente, é uma doença que ela às vezes já existe no nosso organismo, né? E a gente não se dá conta. E a depressão causa doenças, patologias, porque tudo começa no nosso cérebro. Ele manda hormônios, ele manda informações para o corpo todo. E quando está funcionando bem, o corpo agradece. Agora, quando tem um distúrbio emocional, o corpo adoece. Aí surgem as patologias, inclusive o câncer. Então, quando a pessoa descobre um câncer e fala que ficou deprimida, na verdade, foi um gatilho, porque a depressão, às vezes, na maioria das vezes, já existia. E se for olhar o histórico de todas as pessoas que desenvolvem câncer, eu falo porque eu passei anos dentro de um hospital com um membro da família, eu escutava muitas palestras com um oncologista. Tem um histórico de depressão ou de angústia, tristeza, e o organismo vai adoecendo. Mas até nisso esse projeto de saúde funciona, sim, por causa dos minerais e da qualidade da água que esse projeto entrega para o nosso corpo, o nosso organismo, né? E para a gente entender melhor sobre esse assunto, né, por que que a mente doente adoece todo o corpo e como vamos tratar, né, na raiz do problema. Porque remédio que tomamos vai remediar a doença, vai nos manter ali naquele patamar de doente, né? O médico não fala, tome essa medicação para pressão alta que você nunca mais vai ter pressão alta. Não, a tendência é ele ficar ali acompanhando para ir aumentando a dosagem, né? Mas por que que esse projeto da água magnetizada tem feito uma diferença na vida de quem usa? O João vai explicar isso aí de forma científica. O João, ele é terapeuta holístico de 2016. Ele tem e não parou de estudar, né, João? E o João tem se dedicado, não em consultório, mas tem se dedicado a esse projeto, em pesquisas, estudo, e usa também, né? Que é a melhor fábrica para a realidade, se vai funcionar ou não, é o nosso organismo. Foi o que aconteceu comigo, eu vou usar. Se o projeto entregar o que promete, a minha mãe vai usar. Eu pensei logo nela. E na primeira semana eu senti a diferença, né? Então, João, explica para nós aí, tira algumas dúvidas que nós temos. No final, quem ficar até o final pode também, vai ter oportunidade de tirar alguma dúvida ou de se expressar, tá bom? Estamos em família. Pode falar, João, é com você agora. Pronto. Então, boa noite a todos, né? Mais uma vez, prazer estar aqui com vocês. E muito obrigado pela presença de vocês, por terem tirado um tempinho para a gente relembrar algumas coisas e aprender outras, né? O conhecimento sempre é bom. E aqui a gente vai considerar um pouco sobre o câncer de mama, né? O, e alguns aspectos com a questão emocional e a água, como é que ela pode nos ajudar. Vou compartilhar com vocês o slide que vai nos ajudar a ter uma melhor clareza nas informações aqui. Então, o câncer de mama e a influência da água ionizada na saúde física e emocional, né? Vamos explorar a relação entre a saúde e a água ionizada.
Então, vamos entender um pouco mais sobre isso e ver como é importante a gente ter um pouco mais de entendimento sobre esse aspecto. No primeiro ponto, a gente vai ver aqui alguns pontos interessantes. Quais os tópicos que a gente vai abordar? Vamos compreender o câncer, vamos ver o impacto físico, o impacto emocional, vamos entender o conceito de água ionizada e benefícios, vamos entender os efeitos, né, na saúde física e também os efeitos na saúde emocional. Então, vamos compreender primeiro o câncer de mama. Não, o que é o câncer de mama? O câncer de mama é definido pelo crescimento descontrolado de células das mamas, nas mamas, levando a tumores e a outras complicações. Então, afeta mulheres e homens, né? Embora o câncer de mama ele seja mais predominante em mulheres, também ela pode afetar homens, o que destaca a importância do diagnóstico e a conscientização. Então, a importância de compreensão, né, que compreender a biologia do câncer de mama é essencial para o tratamento eficaz e a prevenção de novos casos. Mas nessa questão aqui do câncer de mama, né, é um crescimento descontrolado de células das mamas, né? E quando a gente analisa esse aspecto aqui, a gente também vai também dentro do contexto de outros tipos de câncer. Mas na sua tese, né, no sua, de uma forma geral, acontece esse processo aqui, ó. É um processo de acidose do sangue e um processo de falta de oxigênio. Esse senhor que ganhou o Nobel em 31, mas em 27 ele já havia apresentado uma série de informações. Então, o que que ele destacou, né, para gerar esse processo metabólico ali, na questão das células da mama, mas isso se aplica a todos os tipos de câncer. Então, ele demonstrou que a forma de câncer ele vai desenvolver quando você está com muita acidez no sangue, baixa oxigenação, e a acidez vai incluir aí uma série de processos. Processos emocionais também vai entrar na questão do processo alimentar, né, para gerar uma baixa oxigenação, né? Então, a partir daí, você vai ter um ambiente favorável para o tumor. E o que o Dr. Otto Rush Van Burgel, ele destacou na sua obra-prima, por isso que ele ganhou o Nobel de Medicina, é esse processo aqui de acidez do sangue. Então, a gente vai entender um pouco mais dentro desse conceito aqui, é o efeito Van Burgel. Lembra o nome dele, o nome dele é Otto Rush Van Burgel. Então, o que ele descobriu levou o nome de efeito Van Burgel. Então, o efeito Van Burgel refere-se a uma observação de que as células cancerosas, as cancerígenas, tendem a metabolizar a glicose de maneira diferente em comparação com as células normais. Em vez de utilizar a fosforilação oxidativa, as células tumorais elas dependem da glicose para a produção de ATP, consumindo assim até 200 vezes mais glicose e fermentando-a em ácido lático, que é secretado. Este fenômeno foi descrito pela primeira vez pelo primeiro Nobel de Medicina, que foi o Otto von Burger, por isso que leva seu nome. E é uma característica metabólica importante do câncer. Então, esse efeito aqui, né, ele leva a um processo, né, de ácido lático. Tá vendo aqui? Ácido lático. Ácido lático em excesso, a gente começa a entender que o ácido lático ele vai gerar uma série de problemas no corpo, uma série de problemas no corpo. Então, quando a gente analisa e vê a questão do ácido lático, a gente começa a entender que é um processo contínuo aqui. Já percebeu? O ácido lático, ele baixa, ele aumenta a glicose e os efeitos do ácido lático, por exemplo, em doenças, problemas cardíacos,
né, em condições de saúde como insuficiência cardíaca e até mesmo em ataque cardíaco, reduz o fluxo de sangue e do oxigênio pelo corpo, aumentando os níveis sanguíneos de ácido lático. Você percebeu que a questão da baixa oxigenação também gera esse processo? Então, a sepse é uma infecção grave também que afeta todo o corpo, causando normalmente por bactérias, que pode limitar o fluxo do oxigênio do organismo. Vocês perceberam novamente que o oxigênio está ligado ao processo? Síndrome do intestino curto. Mesmo sendo uma doença rara, a síndrome do intestino curto, ele faz com que o acúmulo de ácido lático no organismo devido ao crescimento de bactérias do intestino delgado. Então, observa-se que o uso de medicamentos também aumenta esse processo do ácido lático. Alguns medicamentos, como paracetamol, metformina, que é usado em tratamento para diabetes, e isso são inibidores da transcriptase, que revela que pode, então, ser potencializado em até para o tratamento de HIV. Pode resultar na acidose lática. Além disso, tais medicamentos podem prejudicar o funcionamento do fígado, dificultando assim todo o processo. Então, quando tem um acúmulo de ácido lático, você tem dor muscular, a respiração rápida ou é dificultada, náusea, vômito, suor, desorientação, fraqueza muscular, queimação dos músculos, exaustão. Olha o processo que o ácido lático ele provoca, né? Então, tem uma série de contextos envolvido com o ácido lático, aquilo que o Dr. Otton aqui ele mencionou. Então a gente começa a perceber que quando ele falou aqui no processo da acidose e o ácido lático, aqui envolve um período de tempo de uma má alimentação, uma questão de estresse. Então todo esse processo ele é acumulativo. Não chegou de uma hora para outra que você vai desenvolver o câncer. O câncer ele tem um caminho a percorrer. E quando esse caminho ele vai percorrendo, você vai gerando um processo de acidez no seu corpo. E o seu corpo, para poder se adaptar, aí é que entra o efeito Van Borgen. Em vez de usar ATP, né, de uma forma natural, ela passa a usar aqui o quê? A glicose. Né? A glicose é o processo, aumenta o processo de acidez na produção da ATP. Então, ele consome 200 vezes mais glicose. Então, às vezes, a pessoa está com câncer, está desenvolvendo, não está no estado para um gatilho para o câncer, mas esse processo ele vem numa alimentação muito ruim à base de carboidrato. E aí você gera todo um problema. Então, os fatores de risco e prevenção. Então, os fatores de risco do câncer de mama. Fatores de risco inclui a idade avançada, porque aí você está ficando mais ácido, né? Histórico familiar não é tanto, mas são hábitos adquiridos no meio familiar, talvez de uma alimentação não muito saudável, né? E aí que predispõe a uma condição genética favorável a aumentar a probabilidade de se desenvolver câncer de mama. Não só o câncer de mama, mas qualquer outro câncer. Aí que entra a importância da detecção e as medidas preventivas, né, que exigem alguns exames regulares. Então, quando você já tem um histórico familiar, então você já entrou dentro de um processo desse, a cada ano você tem que fazer um check-up para prever, né, se o tumor ele reincidiu novamente, se ele iniciou novamente o processo, né? Mas dentro desse processo de ele iniciar novamente, a questão alimentar, ele é fundamental. Aí existem alguns exames que vai ajudar, né? Como mamografia e ultrassonografia. São exames para identificar a anormalidade nos tecidos mamários. Mas a mamografia, alguns especialistas, eles não gostam desse exame, principalmente se você já tem um histórico na família. Por quê? Vocês que fazem, vocês mulheres lembram muito bem, quando você bota a mama no aparelho de mamografia, ele aperta, né? Então, se existe ali um nódulo até então, né, menos denso, ele recebe uma carga violenta de radiação.
E se todo ano se é feito esse processo, a radiação ela é cumulativa. Então, você vai fazer algumas alterações ali, celular, que pode também dar o start para o câncer. Então, a ultrassonografia ela é muito indicada, às vezes até uma tomografia também, né? Embora a tomografia também existe a questão da radiação, mas não existe aquela pressão em cima da mão em dobrando, né? Para poder fazer a detecção ali se existe algum nódulo, né? Mas a questão do toque, né? O exame de toque ele é muito mais eficiente e com uma ultrassonografia é possível fazer essas avaliações. Existem as biópsias, né, que são realizadas para coletar amostra de tecidos para se confirmar assim o diagnóstico de câncer, né? E tem o estágio da doença, né? Compreender o estágio da doença de mama ela é fundamental, né? Adequadamente para o prognóstico de cada paciente. Então, aqui a gente vai entender um pouquinho do impacto físico do câncer de mama. Na questão dos efeitos colaterais físicos, né, do câncer de mama, pode-se destacar aqui os nódulos, né, que já geram uma questão já mais emocional, quando surge, existe aquele medo, dor várias alterações na pele, exigindo assim uma atenção médica. Os efeitos da químio, né, existe essa questão, né, o físico do corpo, são mais ou menos 17 efeitos colaterais, né, entre perda de cabelo, estourar-pé, né, perda de dentes, quando se envolve a rádio e a químio, diarreias frequentes, né, e fora outros mal-estar que vai surgir. A perda de cabelo, como eu falei, como um dos efeitos colaterais da químio. E os tratamentos e suas consequências, né? Os tratamentos disponíveis, eles são baseados, inclui a cirurgia, a quimioterapia e a terapia hormonais, para poder controlar todo esse processo através de cada protocolo para cada indivíduo, né? Cada caso é um caso. Mas aqui se há de convir dos pontos que nós consideramos, já que existe um processo metabólico de acidose no sangue, com ácido lático, com glicose, gerado por uma questão de estresse e má alimentação para uma acidificação do sangue do organismo, a cirurgia é um dos modos, mas não resolve totalmente o caso, já que há de saber que quando você faz a cirurgia, ele volta novamente. Por quê? Porque a condição metabólica ainda não foi alterada, né? Então, é necessário ter uma alteração, né, na questão alimentar muito séria, né, na questão de intoxicação, né, e a desintoxicação de alguns metais pesados para facilitar aqui o processo do sistema imunológico, coisas que a gente vai considerar mais à frente. Então, as consequências físicas do tratamento são significativas para o paciente em geral, né? E a qualidade de vida ela é afetada, né, através de algumas consequências dos tratamentos, né, que vai afetar. Mas a questão emocional, ela impacta muito na questão física do paciente. A gente vai entender um pouco mais à frente. Porque a reabilitação é a reabilitação física, a recuperação. Então, a recuperação após o tratamento do câncer de mama ela é vital para a saúde geral do bem-estar do paciente. O processo adequado pode fazer a diferença e é significativo na vida de um paciente. Programas para reabilitação, né, física são projetadas para ajudar o paciente a recuperar forças, mobilidade, confiança, né, e o retorno à atividade diária, né? E aí vai exigir um acompanhamento na questão emocional. Porque geralmente o câncer, né, depois de considerada a parte metabólica do sangue, da acidez, um componente muito importante ali é a questão emocional. Geralmente as mulheres com um coração muito grande que elas têm, elas querem resolver tudo, quer abraçar tudo
E essa ansiedade, todo esse processo, às vezes um problema familiar, um problema no casamento, ele vai dar um gatilho para desenvolver uma certa patologia e às vezes o câncer está dentro desse contexto. Às vezes o câncer ele surge muito, às vezes numa questão de separação, às vezes uma separação muito dolorosa, com uma questão muito emocional forte envolvida, uma mágoa muito forte, né, embutida dentro de algum contexto, ele vai dar o start para aumentar a acidez do sangue do organismo. E aí uma predisposição para o câncer ele desenvolver, né? Que é justamente a questão emocional que vamos considerar aqui. Então, aspectos psicológicos, né? A ansiedade e o medo. O medo, né, e a ansiedade, como eu falei, ele vai dar um gatilho, porque ele vai liberar mais cortisol, que é um hormônio que é uma substância muito inflamatória para o corpo. Aí existe a questão de sentimentos intensos, ansiedades, né, sobre o futuro, que eu mencionei, a questão de casamento, um problema com um filho, uma filha, talvez a perda de um dos membros da família. E isso pode desencadear um efeito muito forte na questão psicológica. Depressão e solidão, o impacto emocional pode levar à depressão e sentimento de solidão, fazendo com que os pacientes se sintam isolados em suas experiências. E existe, então, a necessidade de um acolhimento muito forte, né? Talvez a família não possa preencher essa lacuna, mas talvez um amigo ou amiga, né? Ou então amigos, né, em comum, né, pode fortalecer muito para superar essa questão da depressão. Porque se eu estou deprimindo o meu sistema, o meu corpo, a minha mente, você está deprimindo também o sistema imunológico, uma série de defesas que poderiam estar atuando no controle dessa doença, né? Então, a importância do apoio. Então, buscar amigos, familiares e profissionais, né, que vai ajudar a você a reduzir os sentimentos negativos. Esses sentimentos negativos, isso aqui causa um impacto brutal no tratamento. Às vezes, o tratamento ele não vai ter tanta eficácia por sentimentos negativos envolvidos, como até mencionei, como mágoas e outras coisas mais. Então, aí é fundamental saber lidar com essa questão aqui no aspecto emocional. Então, as estratégias de tratamento emocional, existe terapia, meditação, grupo de apoio, né? E isso é fundamental para lidar, né, com essas questões emocionais que vai bater de frente para uma melhora do corpo, né? Para diminuir a questão do estresse. Então, é fundamental ter uma terapia que vai ajudar, né, dentro desse contexto. Então, são multifatores que vai ajudar em um problema como esse. Uma série de ações que vai ajudar você a vencer essa patologia. Então, meditação que vai ter, você tem que ter um pensamento muito positivo, você vai ter que diminuir a ansiedade para diminuir o estresse, porque você precisa da força vital, né, forte dentro de você para lidar com todos os problemas. Algumas terapias, como a terapia, é, auriculoterapia, né, para aumentar a questão da imunidade, para controlar a ansiedade, né? A acupuntura auricular, né, também pode ajudar muito para diminuir a ansiedade, para diminuir alguns hormônios que geram todo um processo inflamatório no corpo. O grupo de apoio, isso é fundamental, né? Você ter amigos, né? Boas pessoas, né? Ou algum familiar, para dar aquele apoio que tanto precisa. Então, aqui, quando você recupera essa questão emocional, você começa a tratar quase que 50%, se não mais, né, da sua saúde, quando você dá uma atenção especial nesse aspecto, principalmente com os sentimentos negativos. Então, suporte psicológico de grupo de apoio, né, é um aporte importante, né, para melhorar a questão do bem-estar emocional.
Então, como eu já citei, são vários fatores para que a questão emocional e psicológica ela tenha um amparo para que as coisas lá tendem a funcionar. E o que é que a água ionizada e o conceito e benefício, o que é que ela pode trazer de bom para a gente? O que é que ela pode fazer? O processo da ionização, ela é criada através de um processo que altera o seu pH, tornando-a mais alcalina. Mas esse nem tanto é o ponto. Mas quando você corrige o processo de ionização ou você altera a molécula dela, por tabela você vai melhorar o pH também da água. Então, a água ionizada é considerada potencialmente mais benéfica para a saúde do que uma água comum. Por que a água comum não? Que é uma água que todo mundo geralmente usa. Porque a água comum ela não tem movimento, ela não tem luz do sol, né? E ela não tem oxigênio em quantidade. Vocês viram que eu considerei o efeito Van Burger, o que o Dr. Otto ele considerou que ele ganhou no Nobel de Medicina, uma das coisas era a baixa oxigenação. Porque uma água em movimento ela tem mais oxigenação, né? Então, por ela ter íons de hidroxila, ela carrega mais oxigênio. Mas tem uma coisa que é importante, que é o ORP, potencial de antioxidação, que a gente vai ver mais à frente. Então, a água comum ela não proporciona isso. Talvez você esteja pensando assim, mas eu sempre bebo água, água mineral, água da melhor marca, mas é uma água comum. Ela pode até ter um pH bom, mas ela é comum por conta do ORP. Então, você precisa ter uma água com ORP negativo. Por quê? Uma água ionizada, ela possui uma maior concentração de íons de hidroxila, que pode ajudar na neutralização de ácidos do corpo. Então, as propriedades antioxidantes. Então, além dos seus efeitos alcalinos, já que por tabela ela vai melhorar o pH, a água ionizada ela pode apresentar propriedades antioxidantes. Por quê? Porque quando você está em um processo de acidificação, você tem muito radical livre. Muito radical livre. Você tem ácido lático, radical livre, baixa oxigenação, então você está em uma condição metabólica muito ruim e que por tabela é uma condição de quem tem diabetes, quando não está controlada o açúcar. Então, a água antioxidante, ela neutraliza os radicais livres. Por quê? O núcleo de um átomo, ele contém elétrons. Aqui, ele é carregado de elétrons. Uma água comum, ela rouba essa estrutura de elétrons. Uma água ionizada, por ela conter hidroxila e muito íons de hidrogênio também, ela doa elétron para essa estrutura aqui. Então, a água ela vai fazer toda a diferença porque ela é antioxidante. A gente às vezes come algumas frutas, né, como maçã, kiwi, que são antioxidantes. Então, ali tem enzimas que vai trabalhar contra os radicais livres. Mas veja o poder da água. Cada copo com água, se ela é antioxidante, ela neutraliza os radicais livres. Então, faz toda a diferença. Então, a diferença entre águas ionizadas e comum. pH elevado, né? Porque ela possui um maior poder de alcalinização em comparação com água comum, capacidade antioxidante. Ela tem propriedades que neutraliza os radicais livres, como eu já mencionei, no corpo. Haja vista que o nosso corpo é bombardeado 10.000 vezes por esses radicais livres aqui, ó. Então, se eu tenho uma água que ela é antioxidante, eu neutralizo as lesões que ele provoca no corpo. E o benefício de uma água ionizada, ela inclui uma melhor hidratação, a desintoxicação, né? Eu não sei se vocês sabem, mas existe na água, quando a gente recebe da ATA, da estação de tratamento, uma substância por conta do cloro, né? O cloro usa na água para poder matar parasitoses, para evitar diarreias e coisa e tal, né? Mas tem uma substância que o cloro ele provoca quando ele encontra material orgânicos da terra, como folha, qualquer coisa do esgoto, né, que venha do esgoto, né, natural que a gente libera,
Então, essa água ela volta para aterrar em esgoto, então ela passa por um processo de tratamento. Nesse processo de tratamento, na ATA, na estação de tratamento, ele coloca cloro. Quando o cloro é misturado com um composto orgânico, ele gera um composto químico chamado THMS, o chamado trialometanos, que é uma substância química que é altamente cancerosa, e ela provoca câncer do colo reto, do colo do intestino. E mais 12 tipos de câncer no corpo, né? Aumenta em 33%, né, o câncer de bexiga. Aí, se tiver algum homem aqui, já sabe desse processo, né? É o chamado THMS. Ele é misturado, quando o cloro atua com materiais orgânicos, ele faz uma substância chamada triagalometanos, chamado THMS. E ele gera câncer, né? Colo do câncer é 15%, colo da bexiga é 33% e 12 tipos de câncer a mais. Aí você começa a pensar agora em uma forma de eliminar esse tipo de toxinas, né? Na água, ok? Então, o efeito da água ionizada na saúde, qual é o efeito que ela pode ter? Ela, além do equilíbrio do pH corporal, ela é fundamental para o funcionamento do corpo, para a saúde em geral, porque você vai ajudar na digestão e na regulação da temperatura. Depois, ela vai melhorar o poder de absorção dos nutrientes. E também é crucial para a saúde celular. Então, existe um ambiente celular e existe um ambiente sanguíneo. Então, esses dois ambientes eles têm que estar muito bem hidratados. O sangue, por conta do volume do pH, e a questão intracelular, pelo funcionamento do imunológico. E uma outra coisa que a água ionizada ela faz, ó, ela melhora a absorção de nutrientes, como eu falei, e elimina toxinas, porque ela é 6 vezes mais leve do que uma água comum. Entendeu agora? Então, esse aparelho aqui, ele providencia todo esse processo aqui, ele emite um fluxo magnético que quebra a dureza para que ela tenha um maior poder de penetração para conseguir eliminar toxinas e uma maior absorção de nutrientes e, como eu falei, a saúde celular. E aí, o que é que ele faz mais? A desintoxicação e eliminação também de radicais, como eu mencionei, né? Ela auxilia na desintoxicação do organismo, promovendo a saúde celular. Ela elimina os radicais livres, né? Que é responsável pelo envelhecimento e qualquer tipo de doença, precisa dos radicais livres. E a prevalência para pacientes de câncer, porque ela tem mais oxigênio. E, especialmente, ela é importante para o tratamento do câncer, já que para o câncer surgir, você tem que ter baixa oxigenação. Mas se você tem uma água que tem mais oxigenação, além de eliminar os radicais livres e fazer o processo de desintoxicação no organismo e promover a saúde celular, você também, por tabela, melhora também os efeitos do câncer, porque você vai ter mais oxigênio no sangue, né? Por quê? Porque os radicais livres, porque a água, quando ela está nesse estado, ela é uma água comum. Lembra que eu falei de água comum? Aqui é uma água ionizada, OH menos. Ela tem carga negativa, né? Ela é 6 vezes mais leve, a polaridade dela é negativa, e quando você tem um íon de hidroxila, de hidrogênio, na verdade, você neutraliza os radicais livres, que é o que acontece, né? Então, quando ele se encontra, ao beber uma água com íons de hidrogênio, você reage ao processo dos radicais livres dentro do seu corpo, formando água. Então, quanto mais você urina, você neutraliza os radicais livres. E isso aí faz toda a diferença. E o apoio ao sistema imunológico. Note aqui, ó. Note esse detalhe aqui, ó. Aqui. Célula cancerosa. Tá vendo aqui vermelho? Linfócito T, células de defesa. Por que que a hidratação é interessante? Ó? A hidratação adequada, ela é essencial para o funcionamento
do sistema imunológico, ajudando na recuperação e na resistência à doença. Ela tem como propriedade antioxidante, como eu já mencionei, porque ela neutraliza os radicais livres. E ela é fundamental para o sistema imunológico, porque ela ajuda o corpo a lidar melhor com o tratamento de doenças, como câncer de mama. Por quê? Observe aqui, ó. O linfócito T, tá vendo aqui? É o verde. E a vermelha é o câncer. Observe lá a reação. Ó, começou. Ó, o linfócito chegou mais um. Aí eles começam a atacar. Esse aqui é um ambiente celular. Depende, né, de uma água que tem um poder de penetração para ajudar esse sistema de defesa. Esse processo aí acontece, sabe quando? Você está dormindo. Está trabalhando aí 24 horas por dia, 48 horas por dia dentro do seu corpo. O problema é quando a sua acidez do seu sangue é tanta que o sistema imunológico ele não consegue mais atuar dessa forma. E como ele não consegue mais atuar dessa forma, as células cancerosas agora, já que ela começa a usar mais glicose e o sistema imunológico não tem mais eficiência, aí agora ele toma conta do corpo. Entende? Então, meu sistema imunológico ele precisa estar muito bem funcionando para poder esse processo aí estar acontecendo. Ela tem que estar trabalhando, ela está atacando, ó. Ó, a verdinha, ela vai eliminando, né, as células vermelhas, que são as células cancerosas. Aí é todo um trabalho. Perceberam? Então, a célula aqui, ó, a aquaporina, é por onde a água ela precisa acessar. Ela tem que trazer os nutrientes, hidrogênio e oxigênio. Mas aqui, quando a água ela é comum, ela não passa e não traz o que é preciso, porque a polaridade da água ela está positiva, formou o cluster, juntou tudo. Não passa, não entra e não hidrata a célula. Aqui dentro da célula existe mitocôndria. E aqui no citoplasma existe uma voltagem. 70 milivolts. Se não tiver a tensão correta, isso aqui não funciona. E para isso funcionar, eu preciso de uma água que traga as moléculas com a tensão elétrica certa, ionizada, porque ela ganhou elétrons, e ela consegue agora entrar com a voltagem certa para que no citoplasma, a mitocôndria agora ela possa fazer todo o processo de ATP, todo o processo de troca de energia, né? As enzimas, para que todo esse funcionamento ocorra corretamente. E o meu sistema imunológico ele possa responder. Só que aqui é 70 milivolts. Você já aconteceu na sua casa que quando falta luz ou uma canela cai e cai uma fase na casa, aí uma casa, numa parte da casa acende a luz, na outra parte da casa não acende a luz, né? Acende, a televisão liga num quarto, não liga no outro. Então faltou uma fase. Se a fase não tiver certa ou a energia não tiver correta, a célula também não tem um funcionamento correto. Eu preciso de 70 milivolts aqui trabalhando certinho para poder fazer a troca de enzimas, para poder fazer ATP, o magnésio, todos os enzimas têm que estar trabalhando aqui para poder gerar energia. Então, eu tenho nutrientes, hidrogênio e oxigênio. Como se a água está dura, se isso não entra? Como é que funciona? Eu comprometo o meu sistema imunológico, é claro. Entende? Então, os efeitos da água imunizante na questão da saúde. Porque a melhor hidratação ela é adequada para o bem-estar físico, emocional. Por quê? Eu vou melhorar meu intestino. Eu vou melhorar meu intestino. A maioria dos hormônios do humor está no intestino. Se o meu corpo não produzir os enzimas corretos, os hormônios corretos, não vou produzir o hormônio do humor, que vai afetar a minha questão emocional. Então, a água ionizada, ela tem propriedades muito benéficas, que vai também ter a condutividade para o meu cérebro. Ele precisa ter condutividade para ter a corrente elétrica aqui e as coisas funcionarem de uma forma mais eficiente. Porque se eu não mudo meu corpo e não tenho toda a estrutura de uma forma muito mais eficiente, eu não vou ter nada funcionando, eu vou estar muito mais estressado,
né? Eu não vou estar com a capacidade imunológica correta, eu não vou ter um trabalho de homeostase ocorrendo da forma eficiente e eu vou ter problema. Então, uma coisa que acontece é o sono. Eu passo a melhorar meu sono. A água ionizada ela melhora essa questão. Ela vai contribuir para a melhora da qualidade do meu sono, porque ela vai recuperar e vou ter uma noite de um sono mais profundo. Tem muita gente que está nessa condição que não consegue dormir bem. Então, como é que você vai melhorar a sua questão de energia, a sua questão imunológica? Porque aquelas células T, elas estavam trabalhando ali à noite. É o problema da autofagia, ele faz uma autolimpeza no nosso corpo. Mas como? Se eu não durmo bem, eu tenho então fadiga. Então eu preciso combater essa fadiga. Então eu preciso de uma boa hidratação e só essa água ionizada ela tem a capacidade de fazer isso. Então eu vou restaurar a minha saúde emocional, né? E a conclusão que a gente pode chegar é o seguinte, que o câncer de mama é uma condição que afeta profundamente a saúde física e emocional dos pacientes. Muitos pacientes acham que ali é o fim da vida, adquiriu, ou então teve na primeira a intervenção, às vezes a retirada de uma parte da mama, ou descobriu o nódulo, já vem o medo, já baixa a imunidade, já não acha, não vê que não vai ter mais esperança, mas não é esse terror todo. Porque se seu corpo chegou até aqui nesse processo de acidez, significa que você pode reverter. Você precisa agora fazer o inverso, dar o material para o seu corpo trabalhar. Você até então, quando você descobriu a doença, você deu um material péssimo para o seu corpo. Talvez na sua cabeça você alimentava-se bem e tal, tudo, mas a água não era adequada. Às vezes, se você tinha um problema muito sério dentro na família, você tinha um estresse muito grande, talvez no trabalho. Então, tudo isso é um conjunto de fatores. O benefício da água ionizada, é 70% do nosso corpo. Eu consigo mudar muita coisa, eu consigo neutralizar radicais livres. Eu consigo neutralizar eles. Com água comum não faz. Então aqui eu tenho 70 possibilidades de chance, 70% de chance de eu melhorar tudo. E aí, por consequência, por tabela, meu bem-estar emocional também. Eu vou ter melhor sono, melhor autofagia na noite, uma melhor recuperação. Então, a ideia é ter um cuidado holístico, quer dizer, é o todo. A abordagem é o todo, é crucial, não é simplesmente uma questão ali. Existe questão emocional, existe a questão social, entendeu? Existe todo esse contexto, né? A questão alimentar, tudo isso está envolvido no processo de qualquer doença e principalmente no câncer de mama. Deixa eu abrir aqui o áudio da Lucinei. Pronto. Fique à vontade. Eita, que aula maravilhosa, hein? Olha, eu fiz uma anotação aqui que essa informação eu ainda não tinha, João. Cortisol, hormônio inflamatório. O que É, precisamos fazer para evitar? Eu acrescentei, cuidar do nosso emocional, da nossa mente, para não sobrecarregar nosso organismo de acidez. Isso é muito formidável, isso é maravilhoso. Eu tenho uma frase aqui do doutor Laí Ribeiro, né? Alguns aqui devem conhecer, o cardiologista famoso aí, e muito conceituado. Ele falou assim, ó, o assunto água deveria ser o primeiro capítulo de todo livro, texto de medicina. Mas, infelizmente, a gente sabe que isso não acontece. Quando o João falou aí, muitas vezes 70%, 70%, é verdade. Nós concluímos isso, nós que conhecemos esse projeto, a medicina, porque quando vamos tomar uma vitamina, fazer uma caminhada, cuidar da alimentação, que o João enfatizou bem a alimentação, até citou aí maçã, kiwi, que ajuda né, a combater a acidez. Estamos cuidando de 30%, porque 70% é água. E como o doutor Ribeiro falou, isso deveria ser questionado nas faculdades. Teria que estar em primeiro lugar, nos primeiros 6 meses de faculdade. Mas a Timão se preocupou com isso. O senhor Carlos Henrique, né, Pereira da Silva, ele há 21 anos desenvolveu esse projeto, como o João mostrou. Eu estou sempre com ele.
Aqui estamos falando de câncer de mama, né? Mas vai fazer um ano agora que eu não tomo remédio de pressão. Eu tomava 120 comprimidos por mês. Eu encho a boca de falar isso porque às vezes eu tenho que repetir para eu acreditar. Porque nunca um cardiologista falou em 50 anos que isso poderia acontecer. E eu vim para esse projeto para usar. E hoje eu estou tão satisfeita que hoje eu quero ajudar as pessoas. Por isso que eu estou aqui. E faço questão de falar de manhã, de tarde e de noite. As pessoas já me encontram na rua e falam, menina da água. Eu falo, não, a menina do projeto de saúde familiar 100% natural. Eu encho a boca para falar com orgulho, porque ele funciona, é natural. Quem usa esse projeto aqui no grupo e não está tendo resultado, ou não está tendo o resultado que gostaria, procura a pessoa que te forneceu, que te passou esse projeto, pede informações, faça da forma correta, porque comigo está funcionando 80%. Eu não vou falar 100% porque a gente não fala em cura, mas que funciona. E se eu estou sem tomar medicamento durante quase um ano, né, que o cardiologista foi quem tirou, falou, você vai ter que escolher sua água ou remédio. E eu escolhi a água, né, não é, João? Então, quando o João falou aí de acidez, radicais livres, célula, mostrou coisas pequenininhas, ela já está aí aumentada muitas vezes para a gente entender. Mas é tão pequena que a olho nu não dá para ver. Mas esse projeto, ele entrega uma água com a capacidade de entrar na célula, tirar a acidez, os radicais livres, e deixar lá cálcio e magnésio, que são dois minerais essenciais para a nossa vida, para a nossa saúde. E é isso. Alguém aí gostaria de fazer alguma pergunta? Gostaria de falar alguma coisa? Usa o projeto e teve algum benefício? Pode se sentir à vontade. Levanta a mãozinha aí. Essa é a hora de compartilhar. A Mara gostaria de falar. Abriu o microfone, né? Abre o microfone. Abre o microfone aí. Agora. E É só uma perguntinha pequena. Eu queria saber, que eu já uso, né? O timó, aquela o timózinho. Então, eu queria saber se eu ia perguntar à pessoa que me vendeu, mas aí passou para mim, é que eu posso tomar essa água gelada? É porque aqui é quente, né? A Não, água gelada. eu tomo do filtrozinho. Sim, sim. Eu coloco ali dentro e tomo ele do filtro. Mas uma pessoa que vende, ele falou para mim que não é para a gente tomar ele gelado, água gelada. É, porque na verdade tem sentido, porque a temperatura do nosso corpo é quanto? 35, né? Às vezes É, 32, 35, é. 36. Aí Hum, você põe uma água gelada no corpo. Como é que o corpo vai começar a absorver? Ele primeiro vai ter que trabalhar essa água, né? Para é, absorver. Então, assim, a gente é. cria um hábito de tomar água gelada, a gente pode tomar uma vez por outra, mas para o nosso organismo sempre é bom água quentinho. Sempre Não, eu vai não funcionar tomo água melhor. gelada, não. Eu tomo só quando vou fazer um suco, uma coisa assim. Sim, 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 sim. Então, Mas eu assim, tomo só ela natural mesmo, eu tomo ela natural. é, Agora eu estou perguntando se eu posso pegar, encher as garrafas e botar na geladeira. de poder, pode, mas não é recomendável por conta da temperatura da água, né? É problema que Ah, seu corpo não consegue absorver uma água gelada. Aí ele vai ter que ah, trabalhar para deixar na temperatura do seu corpo, que está em 35, 36, para tá bom. conseguir agora levar para um ambiente celular, para poder produzir sangue, uma série de coisas, sabe? Então, esse é o que ela quis dizer para você, na Hum, questão de uma água gelada, entendeu? De gelar, tá gela, bom. né? É. Mas existe esse É, porém. com meu filtro de barro, eu coloco aquele refil dentro, aí eu tomo Sim, ele de barro, né, no filtro de barro. Aí é geladinho, é fresquinho a água, é. Ali está né? perfeito. O
problema é quando a gente bota agora para gelar, que vem da geladeira, naquela temperatura, né? Chega a sair naquela fumacinha. É É, bonito, né? De certa forma é bom, é refrescante, mas o corpo depois reclama. tá bom, obrigada. Nada. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Se não, então eu agradeço, né? Já está dando o nosso horário. Já deu horário, Seria já. seria um prazer escutar mais alguém, mas como está todo mundo tímido, cansado do feriadão, mas desde já eu agradeço, né? Numa quarta-feira, João, as donas de casa têm muito a fazer, né? Sua jantinha, ou muitas jantaram cedo. Hoje, Sara, abriu a câmera, gostei. Gostaria de falar alguma coisa, tirar alguma dúvida, compartilhar alguma experiência com a gente? Então, posso Agora, falar? pode. Eu gostei bastante da palestra, bem instrutiva, e eu estou fazendo uso da água já tem um pouco mais de 6 meses. O meu marido não, a princípio não acreditou, né? Falou, é só mais um produto que você comprou. Mas para mim, na segunda semana eu já tive benefícios, porque eu não estava conseguindo fazer xixi regularmente. O meu corpo estava retendo muito líquido. E assim que eu comecei a tomar, e aí eu passava numa terapeuta, e ela me deu uma erva chamada cana de brejo. Para mim foi muito bom. Quando eu tomava a cana de brejo, eu conseguia ir no banheiro normal. Mas a partir do momento que eu parava de tomar, o meu corpo parava eu não conseguia ir no banheiro. Às vezes eu ia uma vez no dia e eu sempre tomei muita água. E depois que eu comecei a fazer o uso da água da Timol, né, que eu comprei, eu adquiri, agora eu tô indo no banheiro normal, né? Até à noite, muitas pessoas falam que não é bom ir no banheiro à noite. Eu gosto de ir porque eu acredito que elimina muito mais toxinas do que durante o dia. E o meu marido, a gente mudou para um, para uma cidade pequena porque ele estava com muita gastrite, muitos problemas. Ele estava tomando pantoprazol há anos. E depois que ele começou a fazer uso da água, ele melhorou 80%. Então, para a gente foi muito bom, né? Tanto que até a gente adquiriu uma franquia para poder trabalhar com isso, porque para a gente foi muito benéfico. Perfeito, né? Que maravilha, né? Aí você entende quando Parabéns. você vai. Aí você entende, quando você vai no banheiro, você está também eliminando radicais livres, entendeu? É, Você está com muito radical livre. Então, quando você começa a eliminar, é quando você faz aquele processo químico lá. Quando o íon de hidrogênio se encontra com o radical livre, neutraliza virando água. Como a água é mais pesada no H2O, você o elimina na urina. Entendeu? Então, isso vai trazendo uma série de benefícios para o corpo, que você diminui o excesso de radicais livres. E o seu marido por tabela, né? Porque aí agora ele tem uma água que tem uma capacidade de fazer o ácido clorídrico da forma correta, né? Que vai diminuir ela por ser mais leve, ela não agride tanto o estômago, porque não é uma água pesada, ela tem um poder maior de sim. hidratação. Então, ele praticamente já diminuiu bastante o uso de medicação, né? Ele começou a diminuir? Não, ele eliminou já. Já eliminou? Assim, a gente sempre gosta muito do natural, né? E ele já tinha eliminado o pantoprazol, mas mesmo assim ele ainda sentia muita acidez, muito refluxo. E depois que ele começou a fazer o uso da água, assim, de vez em quando, dependendo da alimentação, ele sente uma queimaçãozinha, né? Mas é por Sim, conta, às vezes, da ansiedade ou da alimentação, né? Que às vezes, assim, infelizmente, curar a ansiedade não dá, mas ele sentiu uma melhora, assim, extrema, assim. Ele mesmo falou, puxa, eu melhorei, né? O que será? Aí eu falei, com certeza é a água que você está tomando, né? justamente, é porque no imaginário das pessoas, ela acha que água é água, mas a água ela tem um poder muito importante no funcionamento do corpo. Como eu destaquei algumas coisinhas, né? A Lucinei falou que, na verdade, lá em Ribeiro mencionou o quê mesmo, Lucinei?
Ele mencionou que o assunto água deveria ser o primeiro assunto numa faculdade. Tem um outro texto dele que ele fala que os primeiros 6 meses de faculdade deveria ser falado só do assunto água, mas que, infelizmente, isso não acontece. Entendeu? Então, a linha médica não tem essa visão que dirá essa população no seu imaginário, né? Então, esse trabalho que precisa ser feito. Precisa educar as pessoas, mostrar o que a água ela é capaz de fazer e quanto ela pode melhorar. Imagina, você compra uma fruta, muitas das frutas que a gente gosta, ela tem um poder antioxidante. Mas a fruta você não pode comer todo dia, toda hora, né? Não tem dinheiro que chegue também, né? Nem pé, né? Mas a água com esse poder, ela consegue fazer esse processo. Ela tem propriedades antioxidantes. Tá? Cada 40 minutos, seu corpo precisa, você dar uma água antioxidante. Uma água com ORP negativo. Então é perfeita, uma água com muito mais hidrogênio, com poder muito mais leve de hidratação, muito mais leve. E agora com o nosso hipermina, né, que além de tudo tira uma série de tóxicos da água, né? Toxicidade da água que elimina através da zeólita, através da alumina, através da prata coloidal, granulada. Ozônio, Exatamente. Então, tem ozônio. todo um processo ali que ajuda na saúde do corpo. Então, a gente precisa agora ajudar as pessoas a ter essa visão e entender esse benefício, certo? Mas obrigado pelo seu depoimento, viu? Foi top, hein? Eu que Pois é, agradeço. Júcia, muito obrigada. Você acrescentou muito aqui na nossa palestra, tá? Muito obrigada mesmo. Gente, é ciência, né? É ciência, a nossa disposição. Eu bebi água durante 51 anos. Só depois dos 51 anos que eu vim melhorar a saúde depois que eu passei a fazer uso da água magnetizada. Os minerais, ela corrigida da forma correta. Isso não é coincidência, isso não é milagre, né? Isso é ciência à nossa disposição. Porque água eu sempre bebi, eu bebia muita água, eu sempre transpirei muito, eu tomava muita medicação, não podia comer sal. Hoje eu como meu churrasco, eu me divirto, eu hoje eu sei o que é comer uma carne seca no feijão, antes eu não podia, mas eu não me descuido da minha água. Isso não é um sonho, é a minha realidade que eu estou vivendo. Aí acha que eu não vou gritar para o mundo? A Jussara falou o quê? Comecei a melhorar, adquiri um registro na empresa, por quê? Ela quer ajudar outras pessoas, porque está acontecendo na vida dela. Então, se não está acontecendo na sua, venha conhecer, pesquisa, faça suas pesquisas, pergunte à pessoa que lhe convidou, tá? Pesquisa no Google Acadêmico, tem comprovações científicas, e não são poucas, mais de 50, onde os médicos gostam também de fazer as pesquisas deles. Então, vamos, quando o médico falar, é impossível, você melhorou só tomando a água, aí eu dei o cartãozinho, pesquisa no Google Acadêmico, Silocimol, é o queridinho nosso. Mais de 70 mil associados nessa empresa, satisfeitos e levando saúde para as pessoas. Estamos em mais de 21 países. A minha colega de trabalho é do Chile. Eu tenho cliente em Portugal agora. Conhecidos estão aderindo, estão conhecendo o projeto. Então, está ganhando muito. E nós, brasileiros, não estamos usando porque, né, eu perguntei à minha colega de trabalho, que abuso levou para o Chile? O nosso produto é lá, Lucinei. Vocês não estão usando, a gente está pegando aí. Então, vamos levar o conhecimento, venha conhecer, leva ao conhecimento dos seus amigos, familiares. Vamos fazer aí uma corrente do bem, porque é maravilhoso esse projeto. Enquanto a gente viver, não precisa ser em cima de uma cama. Vamos viver com a saúde equivalente, uma saúde boa, que dê para a gente respirar aliviado e não depender de alguém para dar um banho, né, para atravessar uma rua. Vamos ser a pessoa que vai ajudar essas pessoas, tá bom? E eu gostaria de comunicar a você, quarta-feira, estamos aqui de novo. Peço o link. O assunto será sempre assim, um cada vez melhor que o outro. Dê sugestão também para a pessoa que conhece a Timóteo. Fala, olha, pede para o João do Vale falar sobre tal assunto que meu parente está muito mal, eu quero entender
Vai ser um prazer, né, João? A gente pesquisar, a gente trazer aqui o assunto, tá bom? Quarta-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal. Eu agradeço a Mara pelo depoimento dela também, compartilho a experiência dela. Continuo usando a água da forma correta, ela bem fresquinha, natural. Eu faço gelo com a minha água magnetizada, faço suco, mas na hora de tomar água, eu tomo ela na condição natural que o organismo agradece, tá bom? Não coloca aparelhinho no congelador. Então, boa noite para vocês, tá? Muito obrigada e até quarta-feira.